É a história da vida nossa. O nosso tema é um prazer estar com vocês, né? Uma alegria sempre estar aqui. É um ambiente muito acolhedor e as pessoas sorridentes, né? O nosso tema, os trabalhadores da vinha. Em algumas tradições ou traduções diferentes, os trabalhadores da última hora. No Espiritismo, o Evangelho está como trabalhadores de última hora, né? E você sabe por que no Evangelho, segundo o Espiritismo, está trabalhadores da última hora? Alguém sabe? É porque a palestra começa às 8 horas. 5 para as 8 não tem ninguém. Aí 8 horas está todo mundo aqui, né? Vira pra cá. A gente gosta de chegar na última hora, mas tem explicação para isso, né, gente? Todo mundo trabalha e está ocupado, né? Mas é interessante, porque se fala trabalhadores, trabalho. Na última hora, tempo. Então, é a parábola sobre trabalho e tempo, né? Quando fala da vinha, no Evangelho também tem várias referências à vinha, né? Que a vinha seria Deus, a nossa ligação com Deus, a nossa ligação material para o aperfeiçoamento espiritual, para a gente se aproximar de Deus, ou Deus estar dentro de nós, né? Então, esse é o significado dessa parábola. Milhões de interpretações, no Espiritismo a gente faz umas interpretações, no catolicismo outras, no protestantismo, né? Mas cada um interpreta de acordo com a sua capacidade moral, sentimental, intelectual, né, de experiência de vida. Então, não existe interpretação errada, existe a interpretação nossa daquele momento no qual a gente está vivendo, né? Então, eu tenho um quadro lá no meu trabalho, quem já foi lá, que essa parábola só Mateus que narra, né? E a gente fica se perguntando, por que só Mateus, né? Qual que era a característica do Mateus, o apóstolo? Cobrador de impostos. Então, o Mateus era um publicano cobrador de impostos. E ele era muito dedicado nas suas obrigações, né? E também era mal visto, porque ele cobrava das pessoas e repassava para o Império Romano. E eu tenho um quadro que depois vocês pesquisam na internet, chama-se Revelação a São Mateus. Eu comprei uma réplica lá na Itália, e é assim o quadro, gente. Jesus está aqui no alto, assim, falando do reino dos céus. E Mateus está aqui sentado na mesa, contando moeda. E do lado dele tem dois homens olhando para as moedas, e na mesa tem dois homens olhando para Jesus. Então é o resumo da nossa vida, né? Jesus, o Evangelho, nos falando do mundo espiritual, do reino dos céus, e nós fazendo o quê? Contando moeda, preocupado com as coisas materiais, não é? É isso que a gente faz, assim, não muito, mas uns 90% do nosso tempo aqui na Terra, né? E aí, no livro Roteiros, ele cita que tem dois tipos de trabalho. Então, voltando a Mateus, né? Então, por que Jesus passa para Mateus essa mensagem? Porque Mateus é simbólico. Existe o Mateus que se preocupava só com a parte material, e ao conhecer Jesus, ele começa a despertar para a realidade espiritual. E ele gosta tanto que, aos poucos, ele vai deixando a parte material e vai virando, digamos, o novo Mateus. Aí, brincando aqui com a gente, né? Porque, assim, quando ele era novo, ele era velho. Velho no sentido do quê? Só queria coisas materiais. E quando ele se torna mais velho, ele é um homem novo. Novo no sentido espiritual, né? Então, é a maturidade que vai chegando na nossa vida. E aí, Emmanuel, nesse livro, ele fala que tem dois tipos de trabalho. Primeiro, o trabalho é a ação. O trabalho é ação é o trabalho para fora. É o trabalho material que a gente faz. É o trabalho dos nossos empregos, é o trabalho que a gente faz em casa, né? É o trabalho de manter a nossa vida física, a nossa saúde. Então, é importante esse trabalho aqui na Terra, né? A gente vem aqui na Terra para, através desse corpo, adquirir algum conhecimento espiritual, né? Lá no Fonte Viva, que é um livrinho muito bom, o Emmanuel traz uma imagem assim, que o viajor, ao fazer sua jornada, ele desgasta as sandálias. Então nós, aqui na Terra, desgastamos nosso corpo. Para quê? Para adquirir experiências, para adquirir vivências que nos farão viver melhor, né? E é essas vivências que nós vamos levar adiante na nossa vida. Então, gente, essa luta, essa mensagem, essa parábola é a luta do homem velho
com o homem novo que está tentando se melhorar, né? E nós fazemos isso toda hora, todo dia. E aí, então o trabalho para fora é o trabalho material. Precisamos dele, não tem como negligenciar, né? Você mora numa casa, tem que cuidar da casa. Você tem um carro, tem que cuidar do carro. Você tem um jardim ou uma horta, tem que cuidar do jardim, da horta, né? Se a gente tem roupas, tem que cuidar da roupa. E assim vai, da nossa saúde, né? É o trabalho para fora. Mas o Emmanuel ainda fala assim, mas existe o trabalho, então o trabalho é ação para fora, e o trabalho serviço, que é para dentro. O que é o trabalho serviço? É eu trabalhar para me modificar interiormente. Então esse é um trabalho que ninguém pode fazer por mim, né? E é um trabalho que eu preciso ter consciência da importância disso para fazer. Então, se eu não despertar para esse trabalho, eu vou negligenciá-lo. Então, é por isso que, às vezes, quando a gente passa os apertos na vida, é porque a gente está tentando mudar ou seguir algo que a gente considera bom. Então, isso dá trabalho. Dá trabalho para fora, mas dá trabalho para dentro, né? Aí eu faço uma brincadeira aqui, antes de a gente começar. Como é que a gente reconhece que uma pessoa é católica? Como é que vocês sabem assim que uma pessoa é católica? Faz as características, sinal da cruz, o que mais? Ajoelha, o que mais? Vocês sabem assim, a missa, a liturgia, o terço, ótimo. Hã? A vela, né? Tem as imagens como lembrança, né, das pessoas que tiveram a vida santificada, ok? O que mais? A cruz. Vocês falaram aí, tem a água, né? A água benta, o que mais? Tem mais coisa? Antes. A hóstia, que é a consagração, né? A Eucaristia. Tudo que vocês falaram aí, existe em outras religiões. A cruz existe em outras religiões. Né? A água fluidificada existe em outras religiões. Né? A bênção né? Também existe nas outras religiões. Então, as músicas católicas, né? A gente ouve muito. Padre Zezinho, muitos outros cantores muito bons, né? Livros católicos a gente lê. Ok, é da nossa cultura, tradição. Como é que vocês reconhecem uma pessoa quando ela é protestante? A Bíblia, mas outra coisa também, o católico usa a Bíblia, né? Vocês viram que tem a similaridade? Jesus te ama. Vilma, quando você fala assim, isso, Sérgio, quando você fala assim, vai entender, você fica com Deus. Isso é uma tradição católica. A paz do Senhor. Ótimo. A paz do Senhor, a paz contigo. Ótimo. Mas tem religiões que usam esse paz do Senhor também, né? Que não é a protestante. Ótimo. Mas tudo bem. O que mais? A Bíblia também, várias pessoas usam a Bíblia, né? O que mais? Vestimentas, né? Ótimo. O que mais? Irmão, porque filhos de Deus, né? Ótimo. O que mais? Muito bom. Sim. Algumas. Ótimo. O que mais? Ótimo. Mas é equivalente, né, amigo? O Nossa Senhora, nós somos espírita, né? Às vezes tem muita gente que nasceu em berço espírita. A gente fala assim, Nossa Senhora da Badia, né? Divino Eterno. Isso é a tradição católica, ótimo. Misericórdia evangélica. E a gente também usa isso, né? As músicas evangélicas a gente ouve aí, que às vezes toca nos rádios, não só religiosas, né? A música evangélica é uma tradição muito forte, né? Gospel, que tem uma influência aí em todas as outras músicas religiosas, né? O que mais, gente? Tem mais alguma coisa? O batismo, né? No tanque, nas águas, na piscina ou no rio, né? Que outras religiões também têm, né? Interessante. Ótimo, menino. Tá bom, já tá bom. E o espírita, como é que você reconhece? Claro que não dá para esgotar o assunto, né? Como é que você reconhece que a pessoa é espírita? Seu nome é amiga? Maria, mas tem um negócio. O católico faz caridade também, o protestante também, né? Mas você falou assim, do espírita, ótimo. Às vezes ele tem uma preocupação com essa parte de auxílio, né? Ótimo. O que mais? Que na verdade é a mesma coisa, né? A
tradução do amém é que assim seja, que é a mesma coisa. Muda, mas não é grande mudança, né? Eu brinco assim, é mesmo você falar macaxeira, aipim e mandioca. É a mesma coisa, só que não diferente, né? O que mais, gente? Do espírita. Rezar, que no catolicismo também é rezar, né, amiga? O meu amigo ali falou assim, a crença mariana, né, assim, é claro que o catolicismo tem uma crença em Maria, que não tem no protestantismo, e que a gente tem uma admiração por Maria, assim, no sentido de ser um espírito que acolheu Jesus, e que realmente acompanhou Jesus, e depois de encarnar Jesus, ela continua o trabalho de Jesus, né? Então, assim, é um espírito muito importante na história cristã, né? Claro. Ah, Maria, ótimo. Na verdade, o espírita pode ler a Bíblia e ele vai achar os mesmos textos, né? A questão que o Kardec tentou tirar um pouquinho do peso da tradição e daquela interpretação da tradição tradicional, né? Por isso que ele pegou mais as passagens do senso moral, né? Mas, na verdade, o Evangelho sobre o Espiritismo está todo na Bíblia lá, né? Ótimo. Muito bom. Encarnação, amiga? Ótimo. Que no catolicismo se acreditava até o século IV, e praticamente todas as religiões e filosofias orientais acreditam na reencarnação. Então, não é uma exclusividade espírita, mas é uma característica do espiritismo. Ótimo. O que mais do espírita? Tem mais? O passe. As outras religiões também dão passe, gente. Só que às vezes tem outro nome, né? Imposição das mãos, a bênção. Mas é o passe, é a transfusão de energia, né? É o passe. Ótimo. A água, eu já falei, né? O que mais do espírita? Mais uma coisa? Bom, tá bom. E aí, Kardec, né? Vamos falar de Kardec daqui a pouco, falar bem, né, gente? Ele fala assim, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Então, é aquela pessoa que está fazendo o trabalho, o serviço, para se melhorar. Aí você pode dar o nome que você quiser, reforma íntima, né? Autoconscientização, autoconhecimento, autoeducação, ok. E aí vem Jesus, né? Como é que se reconhece a pessoa cristã? Segundo Jesus. Como é que a gente reconhece que alguém é cristão? Por muito se amar, né? Então, quem ama é cristão. A pessoa pode não conhecer nenhuma igreja dessas que a gente falou, né? Nenhuma religião, e ele ama. Então, ele é cristão, mesmo sem frequentar um templo religioso. Ele perdoa. Ele está sendo cristão. Ele é fraterno, trata bem as pessoas, trata como irmãos. Cristão, né? Então, olha só. O nosso desafio é ser cristãos, né? Às vezes, regras, a gente segue muitas. Regras religiosas, a gente segue muitas. Mas será que a gente tem uma transformação interior, né? Uma transformação de sentimentos, de entendimento, de convivência com as pessoas? Esse é o desafio, né? E aí nós chegamos na parábola. Que a parábola, ela é de conhecimento de muita gente, né? Que um senhor que tinha muitas terras e tinha muitas vinhas, vê que não dá conta do trabalho sozinho e sai na praça para contratar trabalhadores. Então ele sai 6 horas da manhã, contrata um, volta lá 9 horas da manhã, contrata outro, meio-dia, outro, 3 horas, outro, 5 horas da tarde, outro. Aí quando dá 6 horas, ele manda o capataz pagar. E com todos eles, esse senhor falou assim, olha, eu vou te pagar uma moeda pelo seu trabalho. Você concorda? Concordo. Então ele prometeu uma moeda para cada pessoa, né? Quando chega 6 horas, ele pede para o capataz pagar os que começaram a trabalhar por último. Quem trabalhou 1 hora recebeu uma moeda, quem trabalhou 3 horas, 6 horas, 9 horas, quem trabalhou 12 horas recebeu uma moeda. Até receber depois, eles não reclamaram não, mas quando chegou ali no que trabalhou 9 horas, meio-dia, eles falaram assim, peraí, por que nós estamos aqui trabalhando no sol, no pesado, 9 horas, 12 horas, estamos ganhando o mesmo tanto do fulano que trabalhou 1 hora? É o questionamento, né? Então, você explica, olha, a primeira coisa, o que eu fiz compromisso, eu estou cumprindo, então sou uma pessoa justa. Então, a pessoa é boa, porque estou dando a oportunidade do que trabalhou 1 hora ganhar o mesmo tanto que trabalhou 12 horas.
né? Então ele consegue explicar para aquelas pessoas, não sei se eles vão concordar, né? Que ele foi justo e foi bem. Ok. Mas às vezes alguns saem insatisfeitos, né? E eu vou contar uma história para vocês agora. E dizem que é real. Dizem que tinha um senhor, ali na faixa de 70, 80 anos, que ele cortava lenha numa cidadezinha do interior. E ele era muito bom no trabalho dele, gente. Aí, ele era considerado o melhor lenhador da região. Chega um rapaz lá de 18 anos. E o rapaz se achava muito bom cortador de lenha. E ele fica sabendo da fama desse senhor. O rapaz propõe um desafio para aquele senhor. Vamos fazer uma competição? E o senhor não queria fazer a competição, gente. Mas o rapaz insistiu tanto e falou para ele assim, não, é o seguinte, quem ganhar trabalha para o outro. Se eu perder, por exemplo, eu vou trabalhar para o senhor uma semana de graça. Ele, não, então vamos. Aí o senhor topou fazer a disputa. No outro dia começaram 7 horas da manhã a cortar a lenha, né? O rapaz, muito novo, muito forte, pegava um machado e batia e cortava a árvore. O rapaz não parava, gente. Incrível. Ele foi até a hora do almoço sem parar. E o senhor, que tinha ali uns 70, 80 anos, a cada hora ele parava, sentava no banquinho, tirava um café, tomava um café, comia uma bolachinha, descansava um pouco e voltava para trabalhar. E aí foi, né, até 5 horas da tarde trabalhando. Quando deu 5 horas, eles pararam de cortar. Foram contar quantas árvores cada um cortou, né? O rapaz cortou 1, 2, 3, 4, 5, 6 árvores. Era muita árvore, gente. O rapaz foi muito bem, né? Quando chegou o senhorzinho, foram contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 árvores. Só que foi preso. O rapaz ficou surpreso. Aí perguntou assim para ele, eu trabalhei sem parar, eu sou muito forte, como é que você cortou mais árvore do que eu, né? Mais lenha do que eu? Aí ele falou assim, não, toda hora que eu saía ali para tomar um café, comer alguma coisinha, eu amolava um machado. Então o rapaz realmente trabalhou muito. Mas ele trabalhou em técnica, né? E o senhor provavelmente trabalhou menos. Mas ele sabia o que estava fazendo, né? Ele fazia com, vamos falar, perfeição, excelência. Por que ele tinha perfeição, excelência, gente? Experiência. Né? Então, quando você vive uma situação e adquire conhecimento dela, você cria experiência, sabedoria de vida, né? Então, o senhor ganhou. Por que eu falo isso? Porque a parábola é isso, né? Algumas pessoas chegam mais tarde, mas elas fazem aquilo com tanta dedicação ou tão bem que elas merecem o mesmo pagamento de quem chegou mais cedo, quem chegou muito antes. É porque elas, às vezes, um trabalho que não era feito antes ou de uma forma que não era feito antes. Então, esse é o significado, né? E por que a gente fala isso? Porque, aos olhos do mundo, às vezes, quem chegou por último não merece. Né? Porque, chegou tarde, chegou atrasado. Mas aos olhos da própria pessoa, às vezes aquele último momento foi o primeiro momento real que ele teve de conhecer aquilo, de fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente julga que a pessoa chegou tarde. Não. Ele chegou na hora certa. É a hora que ele pôde chegar. É a hora que ele conseguiu, que ele se dedicou àquilo. Né? E aí a gente tem uma pesquisa que fala sobre a curva da felicidade. Essa curva não foi desenvolvida, não foi por psicólogos, né, por médicos, não, foi por matemáticos e economistas. Eles dizem que cada pessoa interpreta de um jeito, tá? Eles dizem que a nossa felicidade na vida é como se fosse um U. Alguém já viu essa pesquisa, não? Quando a gente nasce, bebezinho, o rapaz ali tem alguém aqui tem netinho, né, tá sabendo. Quando nasce, o que acontece com o bebezinho? O que o bebezinho recebe quando ele nasce? Toda atenção, todo carinho, todo cuidado, né? Às vezes tem um neném, tem 5 pessoas para cuidar do neném, né? E com cuidado, com carinho e tal. Então, qual a felicidade do neném?
é enorme, gente, porque ele percebe que ele está sendo cuidado. Ele percebe que as pessoas gostam dele. Então, a felicidade do neném está aqui em cima, gente. Criança já começa a descer um pouquinho. A criança é a mesma coisa, né? Às vezes tem um ambiente acolhedor, tem pessoas que dão toda a atenção, todo o cuidado e tal, né? Então, a felicidade da criança é alta também. Já começa algumas preocupaçõezinhas, né, e tal, começa a escola, sair um pouco mais de casa, a vizinhança, né? Então, a felicidade não é tão alta igual a do bebê. Adolescente desce mais um pouquinho. Por que adolescente, a felicidade dele cai um pouquinho em relação à criança? A independência. Ele quer ter uma independência, então tem preço, né? Ele vai ter que começar a ser responsável por algumas coisas. Ele é cobrado da escola, que às vezes a criança ainda não é, né? Então, ele já é cobrado da sociedade alguns comportamentos, então a felicidade dele já começa a cair um pouquinho aqui, ó. Não está tão alto, não. E pelos 18, 20 anos, ainda tá aqui, mas começa a descer um pouquinho. Por quê, gente? Por que 18, 20 anos, 20, vamos colocar até 24? Mais cobrando, ele está estudando, ele já está trabalhando, ele já é cobrado de ter uma. Você se vira aí, você vai morar sozinho, né? Responsabilidade. Ele já é muito mais cobrado, né? E ele próprio se cobra. Mas uma pessoa de 18, 20 anos, ele tem um risco muito grande de morrer, gente. Por que essa pessoa... Você sabe que a maioria das mortes, né? Se a pessoa passou dos 24, ele vai até 80 brincando. Porque ele acha que ele é imortal. Ele está passando por tudo aquilo, por aquela dificuldade, mas ele acha assim na cabeça dele, não, tudo que eu fizer vai dar certo. Não dá, né? E eu aguento tudo. Eu posso fazer o que eu quiser que meu corpo aguenta. Às vezes não. Então essa é uma fase assim, que às vezes tem muito morte por acidente, né? Morte por bebida, drogas, essas coisas assim. Por quê? Ele acha que pode tudo, mas não pode, porque tudo tem um limite, né? Então aí começa a cair, ó. Chegando aqui, adolescente, 20, 24 anos. Aqui embaixo, gente, é quando chega ali na faixa dos 40, 42, 44. Por que essa pessoa, às vezes, é a hora que ele se sente mais infeliz na vida? Não tem ninguém aqui de 40, não, né? Todo mundo tá abaixo de 30 ainda, né? Gente, isso é simbólico, tá? Assim, cada pessoa tem uma fase da vida diferente do outro, né? Por que ele, pelos 40, 45, ele se sente, às vezes, meio infeliz, gente? Tudo, né? Seu nome, amiga? Yolanda. Yolanda. Tudo que Yolanda é inteligente, né? Yolanda, e ele percebe, 45 anos ali, ele percebe que ele já não é mais jovem. Ele sabe que não pode fazer as coisas que ele fazia com 18, 20 anos, né? Mas ele percebe também que ele não é tão velho. Então ele está ali no meio, né? Ele percebe que algumas coisas que ele sonhava, passou, gente. Não dá para ele sonhar mais com aquilo. Frustração, ele percebe a frustração. Ele vai perceber, opa, meus sonhos agora tem que mudar, porque daqui para frente eu tenho que sonhar com outras coisas. Às vezes ele casou, Yolanda, e não deu certo, agora ele está recomeçando. Às vezes ele trabalhou. Como que é a vaidade, né, 40? Ah, mas hoje em dia a pessoa tem 40, 50 anos, só com a carinha de 20 aí, né? Isso, exatamente. Ajuda, né? Não vai atrapalhar. Mas aí o que acontece? Mas ele percebe que o problema não aguenta ficar na festa em pé, né? Ele percebe que se ele fizer muito esforço assim, além da conta, ele pode até ter um infarto, morrer. E o jovem não tem isso, né, gente? O jovem vai indo até onde dá, né? Até desmaiar. A pessoa de 40, 45, não, opa, eu tenho que saber o limite, porque tem que dosar, né? Gerenciar o corpo. Beleza. Senhor, coroinha, ó, coroinha aí. Mas aí, gente, olha aqui, chegou embaixo, 40, 44, 45. Aí começa a subir. 50 anos, começa a subir. Por quê? Às vezes os auxílios já estão criados, às vezes já está resolvido assim profissionalmente. Aposentar não, né, gente? Porque agora a aposentadoria subiu, né? Não está aposentado, não. Então, assim, muita coisa da vida dele, ele fala assim, não, já tem muita coisa encaminhada. Não está resolvendo, mas está encaminhada. Às vezes tem neto já, tem pessoa que ele renova, né? Ele fala assim,
Nossa, eu estava com um filho grande, agora já tenho neto, então vou começar de novo, né? Ele dá um animado, 50 anos, e percebe o quê? O que a pessoa de 50 anos percebe que o de 20 não percebe? Que o tempo vai diminuindo. A pessoa de 20 anos, ele fala assim, eu tenho o tempo todo do mundo, posso gastar do jeito que eu quiser. 50 não, eu falo assim, opa, meu tempo está começando a diminuir. Então, o que eu tenho que fazer? Viver. Viver o que eu desejo, aquele trabalho interior. Eu tenho que viver o meu interior. Eu não tenho que agradar vocês, agradar os outros. Eu tenho que agradar a mim mesmo, as minhas buscas, meu desejo, né? 50 anos. Pratica esporte, tem uns que vão para faculdade, né? Faz tatuagem. Alguns, namora. E você tem gente namorando aí de 80 anos, de boa. Aí 60 anos começa a subir de novo. Por quê? Aos 50 anos ele está muito forte, já tem uma experiência, né? Às vezes fez as mudanças que precisava e tal, aos 60 anos está subindo a felicidade. Por quê? Já viveu uma experiência, já está fechando. Ele sabe assim, eu tenho que aproveitar agora, porque eu não aproveitei antes. Porque às vezes eu estava trabalhando. A gente não sabe quanto tempo que resta. 70 anos sobe mais um pouquinho. Por que a pessoa de 70 anos é feliz? Assim, as coisas estão mais encaminhadas e ele falou, agora que eu tenho que aproveitar mesmo. Eu estou forte ainda, né? Você vai no forró da terceira idade, eles dançam das 2 às 6 da tarde, aí na hora de ir embora, fala assim, até amanhã, tá? Amanhã a gente se encontra aqui. Eles dançam das 2 às 6, o calorão lá, e chega no final ainda tá pronto para amanhã, né? E às vezes você pega uma pessoa nova, que ele fala assim, a vida não tem graça, a vida não tem sentido, eu tá vivo ou tá morto, pra mim tanto faz. Tem muita gente joga, fala isso, gente, abertamente. E o de 70 anos, ele tá o quê? Fazendo plano, vou viajar, vou fazer isso aqui. Por quê? Às vezes ele não fez antes. Ou às vezes ele fez e gostou, agora, isso aqui é meu caminho. Você sabe qual que é as exposições mais animadas que tem? É da terceira idade. E as festas também, sabe? Por quê? Porque é um pessoal alegre, né? Ele vai para lá para aproveitar, ele não vai para lá para lamentar. Ele não vai para lá para ficar, né? Perdendo tempo. Ele não pode perder tempo, gente. Né? Com 80 anos a mesma coisa, volta a subir um pouquinho, por quê? A pessoa não perde mais tempo na vida. Ele faz aquilo que é principal. Porque nós queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e às vezes nem todas são boas para a gente, né? Mas quando a pessoa foca numa coisa que ele gosta, aí ele é feliz. Né? Então essa é a curva da felicidade. Por que eu falei isso? Porque nós estamos falando de Kardec. Kardec nasceu em 1800 nasceu sobre o Espiritismo em 1849, 50. Então, Kardec foi despertar para o mundo espiritual, gente, com 50 anos. É tarde ou cedo? Gente, foi muito, assim, para ele foi a hora certa, porque ele teve uma filha que desencarnou, né, e ele queria saber o que aconteceria com a filha dele. Só que ele acabou descobrindo muito mais do que só o da filha dele, né, a história da filha dele. E ele passa a se dedicar, ele era um cientista, ele passa a se dedicar a essa nova pesquisa, a vida dele toma um outro rumo, né? Então, para Kardec não foi tarde começar aos 50 o conhecimento da vida espiritual, né? Foi a hora certa. E aí nós vamos para finalizar, que nós temos um motivo para a gente deixar fazer as coisas por última hora. Tem como explicar isso. Por que a gente deixa fazer a coisa na última hora? O senso comum. O que a gente fala que a gente deixa fazer pela última hora? As coisas. Isso! Não precisa isso agora não, eu faço depois que vai dar certo. Vou estudar um dia antes da prova, no dia da prova, não vai dar certo. A gente acredita, gente. Então, vamos fazer o que é mais divertido agora, vou deixar o trabalho para depois. Na hora que chegar na última hora, eu vou lá e faço o trabalho. Dá certo? Talvez. Dá errado? Talvez também, né? Então, assim, deixar para a última hora que a gente acha e procrastina, né? Deixa para depois, lá vai dar certo. Pode dar, mas pode não dar também, né? É porque a procrastinação, ela envolve o excesso de zelo, né?
Ah, eu posso já para depois, que depois eu faço melhor. Ou a gente brinca com o excesso de preguiça. Eu estou com preguiça agora, deixa para depois. Né? No senso filosófico, a pessoa deixa de fazer depois, na vida, porque ela está mais conhecida. Né? Você pega a vida do Sócrates, ele jovem, ninguém conhecia o Sócrates. Sócrates maduro é um homem super sábio. Por quê? Ele passou um tempo da vida se preparando, e quando ele chegou ali para a volta dos 40 anos, ele se tornou uma pessoa assim, extremamente sábia. Né? Jovem ele não era sábio, mas maduro ele se tornou um sábio. Então, as coisas vão amadurecendo. É por isso que às vezes a gente descobre coisas aparentemente tardes, que agora é o nosso tempo de amadurecimento. Né? Em sentido científico, é quando está na hora certa de agir. Não pode mais esperar. A gente tem isso, né? Às vezes a menina falou que você leva um susto de saúde. Ah, eu tive um problema de saúde. O que eu faço por esse problema? Agora eu tenho que aproveitar, gente. Por quê? É a hora, eu não posso esperar mais. Vai que depois não... Né? No sentido religioso, por que a gente... Às vezes tem pessoas que chegam na religião mais maduros. Igual o Mateus. O Mateus, jovem, teve a oportunidade de estudar. Só que ele não se interessou em estudar a lei mosaica, né? Ele se interessou em estudar a parte financeira. Então, no sentido religioso, é quando a gente amadurece para uma conversão, uma vida nova. A vida nova, o que é, gente? É uma vida diferente da vida antiga. Né? Às vezes eu faço coisas que me atrapalham, eu mudo a minha vida, tenho novos hábitos, e aí isso vai me impactar a minha vida. Então, no sentido religioso, é um momento de conversão, de mudança. Né? Às vezes a gente faz uma mudança interior, mas que depois vai refletir no nosso exterior. Né? Então, para a gente concluir, primeiro, nós temos uma etapa da nossa vida, né? Quando a gente chega no espiritismo ou em outra religião. É quando a gente entra na religião. A gente conhece a religião, convive, frequenta, participa, né? Então a gente entrou na religião. A segunda fase é quando a religião entra em nós. É quando aqueles ensinamentos do Cristo, eles começam a fazer parte do nosso pensamento, do nosso sentimento, né? Da nossa maturidade intelectual. E o terceiro momento é quando esses ensinamentos saem de mim. Saem de mim pelas minhas palavras, pelas minhas ações, pela minha vivência. Né? Então essa é a mensagem nossa. Quando nós mesmos, na nossa vida, percebemos que estamos começando algo, não vamos nos culpar, nos inclinar, porque estamos começando aquilo tarde. Porque, na verdade, não é tarde. Às vezes é a hora que a gente teve para despertar, para saber que aquilo era importante. Então, é isso que acontece com muitas pessoas nas religiões, né? Chega a pessoa aqui e ele quer conhecer, ele quer viver, ele quer se modificar. E da nossa parte, a gente precisa fazer a acolhida, né? Dar o suporte para que ela realize isso que ela deseja. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Provavelmente, nós sejamos os trabalhadores da última hora. Mas, se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, com qualidade, né? Isso é importante. Lá ainda no Fonte Viva, para a gente terminar, o Emmanuel diz assim: não podemos medir a quantidade do bem que fazemos, mas podemos examinar a qualidade essencial. Então, as nossas ações não tem como quantificar, mas tem como analisar se a qualidade é boa, se a qualidade está auxiliando quem está próximo de nós. Então, que Jesus nos acompanhe e boa noite a todos. Gente, a curva da felicidade, ó, quem está com 40 aí, não preocupa não, vai melhorar, viu?